Olá, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos estudos. Esse é o nosso 27º estudo e nele nós vamos terminar a nossa série sobre a confiabilidade dos textos bíblicos. Nós vamos ver agora o Novo Testamento do ponto de vista arqueológico, se os textos têm comprovações arqueológicas, né, da sua legitimidade. E nós começamos aqui agora a falar sobre Lucas. Lucas é um caso muito interessante, porque não só no Evangelho, mas também no livro de Atos, Lucas tem uma narrativa que envolve muitas coisas que podem ser conferidas, né, pelos vestígios arqueológicos, como lugares, viagens, cultura, né, e até conhecimento marítimo, né. E vocês veem aí no slide, esse Merrill Unger é um arqueólogo famoso, né, e ele diz que hoje, geralmente aceito nos círculos eruditos, que o livro de Atos é uma obra de Lucas e que pertence ao primeiro século, isso sem sombra de dúvida, e que exigiu a dedicação de um historiador cuidadoso, né? Se refere a Lucas como historiador, né? O qual foi substancialmente fiel no uso das suas fontes. Mas esse prestígio, né, de Lucas, que é chamado inclusive pelos eruditos de historiador, nem sempre foi assim. Antes de a arqueologia ter respaldado tudo, praticamente, o que Lucas falou sobre cultura, sobre lugares, o livro de Lucas, né, o Atos dos Apóstolos e o seu Evangelho foi muito questionado, né, pela crítica cética, né. Nós tínhamos então uma celeuma que dizia que Lucas estava errado quando no capítulo 14, no versículo 6 de Atos dos Apóstolos, Lucas afirma que Listra e Derbe ficavam na Licaônia, enquanto Icônio não ficava. E aí os críticos caíram em cima, porque, de acordo com alguns escritos romanos, principalmente Cícero, né, diziam que sim, que Icônio fazia parte da região da Licaônia. Até que, em 1910, um arqueólogo, Sir William Ramsay, né, encontrou um monumento que mostrava Icônio, e era uma cidade da Frígia. Realmente, Lucas estava certo, né? Icônio não fazia parte da Licaônia. Depois, Lucas coloca no seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 1, ele cita um tal de Lisânias, né, que era tetrarca de Abilene, e ele coloca o tetrarca no ano 27, né, na época de João Batista. E, mais uma vez, os críticos diziam que não, que este indivíduo ele teria morrido no ano 36 antes de Cristo, e que Lucas estava errado, né? E aí, mais uma vez, a arqueologia salva Lucas, não é? Encontraram um registro de um Liberto de Lisânias, o tetrarca, né, datado de 1429 depois de Cristo, ou seja, coloca exatamente o tetrarca Lisânias contemporâneo de João Batista, exatamente como Lucas havia escrito. Nós temos também Lucas colocando um título para Galho, o título de procônsul. E aí os críticos, não, ele não era procônsul. Galho não era procônsul e Lucas está errado. Até que acharam uma inscrição de Delfos, né, com um trecho que diz: Lúcio
Júnio Galho, meu amigo procônsul da Acaia. Júnior Galho foi procônsul da Acaia no ano de 52 depois de Cristo, e a sua historicidade foi confirmada pela arqueologia. Depois nós temos aqui Lucas trata Públio, né, naquela narrativa do naufrágio de Paulo. Lucas trata Públio, né, como o principal líder de Malta, né? E através das escavações descobriram inscrições que lhe conferiram o título de homem principal da ilha. Veja. Depois a gente tem uma celeuma também levantada pelos céticos com relação ao relato de Lucas, daquela celeuma que aconteceu em Éfeso, né, que o latoeiro Demétrio reuniu 25 mil pessoas no teatro e que queriam apedrejar Paulo e gritavam, né, durante quase 2 horas, grande é a Diana de Éfeso. Enfim, eles diziam que o teatro não cabia tanta gente e que o teatro era usado, não era usado para reuniões públicas, né? Aí o que acontece? Foi provado que o teatro era usado para reuniões formais, chamadas de eclésias, e chegaram à conclusão de que, sim, o teatro cabe 25 mil pessoas com tranquilidade, né? Mais uma vez, atestando a historicidade, né, do que Lucas relata. Em certo trecho, Lucas, se referindo ao título honorífico, né, de uma certa figura em Tessalônica, ele cita a palavra Politarches como título, né? Aí os críticos dizem, não, Politarches, não existe essa palavra como título, não existe essa palavra na literatura clássica, até que foram encontradas 19 inscrições com esse título de Politarches, e se referindo a autoridades de Tessalônica, que é exatamente o trecho que Lucas fala, né? Depois de tantas narrativas, tanta celeuma dos céticos, né, contra os escritos de Lucas, nós vemos aqui um indivíduo de peso, que é um professor de literatura clássica na Universidade de Auckland. Ele chegou à conclusão, o nome dele é E.M. Blaiklock. Ele chega à conclusão de que Lucas é um historiador da mais alta capacidade, com todo o direito de ser colocado entre os grandes escritores gregos. E ele fala que ainda, olha, que dezenas, né, de menções feitos por arqueólogos e por referências históricas extra-bíblicas foram fielmente comprovadas. No livro de Atos, na carta a Timóteo e na carta também aos Romanos, é citado o nome de um indivíduo que se dizia administrador de Corinto, que era Erasto, né? Este Erasto, até o ano de 1929, não se sabia muita coisa dele, além da referência bíblica, não é? Então, em 1929, eles descobriram, né, na escavação em Corinto, uma grande pedra com a inscrição em latim, que dizia Erasto pro ardiletate sua pecunia stravit, que significa Erasto, comissário de obras públicas, custeou as despesas desta pavimentação. Então, este indivíduo foi localizado, né, na arqueologia como sendo um administrador de Corinto. Paulo também, né, nas suas viagens, ele várias vezes cita alguns lugares, né, como a Sinagoga dos Hebreus, como o Mercado de Carnes. Paulo dá tantas referências que foi possível, né, aqueles mapinhas que a gente sempre vê na Bíblia, né, das viagens missionárias de Paulo, porque é só rastrear
os dados e as referências que ele dá, não só nas suas cartas, mas também pelo relato de Lucas, não é? Outra estrutura bastante conhecida, né, de nós que lemos a Bíblia, e que foi encontrada, identificada, né, na década de 30, é o tanque de Betesda, não é? Nos evangelhos há uma descrição, inclusive, da arquitetura do lugar, né? E corresponde exatamente ao achado arqueológico, né? Nós temos aí, inclusive, umas fotos interessantes, não é? Uma outra descoberta relativamente recente, do ano de 2011, foi o túmulo do apóstolo Filipe, né, que foi inclusive autenticado pelo professor Francesco D'Andrea, né, de uma equipe de arqueologia, e que é uma descoberta muito, muito tocante, né, para nós cristãos. Uma outra fonte infinita de conhecimento desse primeiro século é do historiador Flávio Joséfo. Era um judeu, mas um judeu meio romano, né? E ele escreveu sobre muitas coisas, inclusive sobre Jesus. Tem um trecho, né, de Joséfo que é impressionante, que ele fala até sobre o caráter de Jesus, né, que era um homem santo. São coisas, se você tem curiosidade de saber mais sobre isso, leia alguma coisa sobre Joséfo. E uma das coisas que Joséfo atestou foi a existência de João Batista, né? E aqui nós temos, no ano de 2010, um arqueólogo, né, Kazimir Popokonstantinov, nome difícil, né, numa entrevista ele afirma ter encontrado o ossuário de João Batista, né, e utilizando scanners modernos, estudou o ossuário e afirma que os ossos pertenciam a um homem de 30 a 40 anos, com práticas alimentares vegetarianas, e acadêmicos concordam que existe uma grande possibilidade de que realmente esse achado seja realmente o ossuário de João Batista. Agora nós temos uma peça arqueológica muito, muito interessante, chamada de grafite de Alexamenos. Essa é uma coisa que nós hoje estamos acostumados a ver nos muros, nas fachadas dos prédios, são grafites, né, que eu chamo de pichação, porque eu particularmente não vejo muita arte naquilo. E algumas pichações são pichações que são feitas em demérito de outras pessoas, quando não são xingamentos, né, são gozações, pilhérias. E nós temos aqui esse grafite de Alexamenos. Olha, veja, ele foi achado próximo aos Circos Máximos em Roma, né, no ano 200 depois de Cristo, datado, né, do ano 200 depois de Cristo. E o desenho ele exibe um homem crucificado com a cabeça de animal como um deus, né, e alguém ali próximo fazendo reverências e tudo. E o grafite está escrito Alexamenos sebet theon, que significa Alexamenos adorando o Deus. Ou seja, um indivíduo ridicularizando o outro por conta da sua fé, não é? O que para nós cristãos não é novidade alguma. Mas esse grafite, ele apesar de blasfemo, ele é interessante porque ele reforça algumas coisas. Olha, Jesus foi crucificado, né? Ele era adorado como Deus. E já havia uma forte presença cristã em Roma desde muito cedo. Por isso que esse grafite ele é muito interessante. Agora nós colocamos esse próximo slide, que fala sobre a igreja cristã mais antiga, né, que os arqueólogos encontraram, que é uma igreja cristã em Megido, e ela data do ano 220 depois de Cristo.
E é uma igreja que ela é interessante porque ela tem esse mosaico no centro, né? Com estes dois peixes. Os peixes, na verdade, para os primitivos cristãos, eram uma espécie de senha. E aqui está por quê? Olha, porque peixe em grego é ictis, e é um anagrama das palavras Iesos, Christus, Theos e Ius Soter, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Né? E você veja que também, né, o slide fala disso, que a mesa usada para a comunhão, né, existe uma inscrição que afirma que a Captos, que ama a Deus, ofereceu a mesa ao Deus Jesus Cristo. É muito interessante que fala, né, da divindade de Jesus. E como último slide, eu coloquei um texto muito interessante que eu achei no site O Caminho, que coloca muito bem quanto a arqueologia foi usada por Deus para validar a sua palavra, para dar credibilidade à sua palavra. Veja, graças à arqueologia já foram identificados vários personagens do Novo Testamento, desde os famosos imperadores romanos como Otávio Augusto, Tibério, Cláudio, Nero, passando por vários membros da família do rei Herodes, como a sua mulher, seus filhos, por governadores de províncias como Pôncio Pilatos e Festos, até figuras políticas independentes como Aretas e Judas Galileu. Vemos então que a arqueologia cada vez mais comprova a autenticidade do relato mostrado, que as histórias narradas são um fato histórico e que não há o menor sentido na crítica cética exagerada. No próximo estudo, nós vamos começar a ver algumas ideias e algumas doutrinas que mancham o caráter de Deus. O intuito de Satanás, desde o princípio, foi em denegrir a imagem de Deus, colocar a Deus como um ser intransigente, que exige obediência e que é um Deus autoritário. E muitas vezes nós vemos ideias assim preconcebidas, e às vezes até algumas doutrinas que denigre a imagem e o caráter de Deus. Então, no próximo estudo, nós vamos começar a ver essas questões. Fiquem com Deus e se lembrem sempre de que o conhecimento profundo da palavra de Deus é o início de um compromisso com o nosso Deus, com um relacionamento com o nosso Deus. Fiquem com Deus.